Eu acho que as palavras, elas têm um poder muito grande e a gente, às vezes, não dá tanta atenção, seja a palavra escrita, a palavra falada, e, e as palavras, ao longo dos anos, elas foram, né, elas foram se alterando, vão se alterando, né. Eu vou mostrar aqui só, preparei bem poucos, assim, alguma questão de slide só para a gente se nortear um pouquinho, e deixa eu ver se vai dar certo aqui. Como que fica uma janela? Será que eu coloco aqui a janela inteira? Será a tela inteira quando eu coloco o slide aqui no... Eu acho que é, né? Vou ver. Você pode colocar a tela inteira na tela, eu acho que... Uma janela. Eu vou ver aqui uma janela... Ah, tá, entendi. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que deu, né? Então, estão vendo, agora apareceu a mensagem. Coloquei aqui, né, as palavras e a história, enfim, algo que eu gosto bastante e acredito que seja importante para a gente refletir. Vou trazer assim mais como uma reflexão também, até para não ficar muito cansativo, mas eu separei algumas, contando histórias, realmente, né, por meio da história das palavras. Vamos ver. Aqui. Então, eu sei que às vezes parece, talvez, meu Deus, uma coisa meio puxada, ou talvez, eu digo assim, mais difícil, né? Por exemplo, eu peguei aqui Foucault, o Michel Foucault, que ele tem um livro que é As Palavras e as Coisas, e para quem de repente ouve falar em Foucault, meu Deus, o que tem o Foucault a ver com a questão das palavras e tudo mais? Digamos assim, a base, né, do que o Foucault, que é estudado em várias disciplinas, em várias áreas, ele é trazido em várias áreas, ele defende, digamos assim, em linhas gerais, que tudo está interligado, que a natureza está interligada. Eu, por exemplo, se eu falo aqui a palavra caneta, que vai aparecer, que depois eu vou falar, vou dizer, eu posso contar uma história por meio da palavra caneta. Eu posso falar em água, eu posso contar uma história, diversas histórias por meio da palavra água. Eu posso explicar, de repente, por meio da água, eu posso falar de física, de química, de poesia. Então, é uma defesa de que tudo está interligado. E essa questão das palavras, que é o que eu vou trazer um pouquinho. Aí, como ele diz aqui, só uma citaçãozinha dele, que as palavras agrupam sílabas e as sílabas letras, porque há depositadas nestas virtudes que as aproximam, as desassociam, exatamente como no mundo as marcas se opõem ou se atraem umas às outras. Mas as palavras não são simplesmente a junção de letrinhas. A gente tem que entender, assim, se a gente fosse pegar a letra de uma música, por exemplo, para interpretar, né, uma música não está simplesmente juntando, ela tem um sentido, tem um sentimento por trás disso, tem um significado. Então, assim como tudo tem este significado, né, tudo carrega, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve tem um objetivo por si só. E eu trouxe aqui, como eu sou da área da tradução, enfim, um outro pensamento que Umberto Eco, que é um italiano enfim, tradutor, escritor, o escritor, o autor de O Nome da Rosa, que muitos conhecem, ele diz que traduzir significa cortar. Eu já vou juntar tudo isso que eu estou falando, tá? Parece uma coisa meio louca, mas vamos lá. Traduzir significa cortar algumas das consequências que o termo original implicava. Nesse sentido, ao traduzir, não se diz nunca a mesma coisa. E aqui eu trouxe como do traduzir, mas na verdade é o que a gente fala. Nem tudo que a gente fala hoje teve o significado que hoje eu estou querendo passar, que eu estou querendo transmitir, que eu estou querendo dizer. As palavras, ao longo da história, elas mudaram, e mudam, e continuam mudando. Então, por isso que a gente tem sempre que, né, ou deveria, pelo menos, refletir um pouco mais. Eu trabalho com questão de imigração, e muitas pessoas, né, como eu sou de Santa Catarina, né,
enfim, aqui a gente tem assim como o Brasil todo, na verdade, mas assim, como aqui em Santa Catarina é bastante forte essa questão da colonização italiana, então eu trabalho, pesquiso isso, traduzo, e existe digamos assim, um movimento que é de dialetos, de línguas minoritárias, e muitas pessoas, né, grupos, associações, grupos culturais, que defendem a língua de quando os imigrantes, os colonizadores, chegaram. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que valorizar essa língua de chegada, que foi lá no final do século XIX, por exemplo, mas que não é mais, ou que não seria mais falada, né, hoje, como era naquele período. Por quê? Aí que vem aqui a necessidade de expressão. Sejam os italianos, os alemães, os portugueses, os japoneses, os africanos, até mesmo os nativos que já moravam aqui no Brasil, se a gente fosse comparar, né, o antes e o hoje, mudaram as necessidades também. A gente vê, dia após dia, diversas palavras sendo criadas, né, neologismos, em virtude da própria tecnologia que nos obriga, que nos força a pensarmos em novas palavras. Eu sempre converso com meus alunos, eu faço refletir um pouquinho, né, eu tento pelo menos, por exemplo, aqui no português, que a gente tem várias palavras que vêm do inglês, assim como de outras línguas, mas principalmente as palavras relacionadas à tecnologia, a gente não acaba não adotando, a gente não adota uma palavra, a gente não cria uma palavra. Por exemplo, o mouse, né, o mouse do computador. Por que a gente não tem um ponteiro, sei lá, não sei, mas uma palavra que a gente possa identificar como sendo, né, da nossa língua, enfim, a gente acaba utilizando a língua estrangeira. Não sei o porquê, né? A gente, claro, tem o inglês, que é uma língua, digamos, hoje uma língua franca, mas é uma necessidade que a gente tem. E a necessidade é que vai criando, que vai fazendo com que a gente pense em novas expressões, em novas estruturas e tudo mais. Vamos lá. Então, a origem das palavras veio pela necessidade. Tudo. Como a criança pequena, ela vai aprendendo o que é mais conveniente também para ela, né? Se a gente for pensar. São realmente, às vezes, as primeiras palavras são relacionadas a chamar o pai, a mãe, ou o vô, a avó, relacionada à comida. Então, isso tudo tem relação com a necessidade de expressão, a necessidade que a gente tem de se expressar. E, ao longo dos anos, as palavras foram ganhando novas roupagens e tudo mais. Então, o entender a origem das palavras, além de tudo, como está tudo interligado, gente, tudo interligado na natureza, tudo, como eu falei ali no comecinho da minha fala, se eu falar em caneta, eu posso falar a respeito de diversos assuntos. Como isso? Se eu entendo a origem da palavra, se eu conseguir entender, se eu pegar e for atrás, eu vou descobrir muitas histórias. Eu vou trazer um exemplo aqui, 1 ou 2 exemplos. O tempo influencia as palavras. O que eu digo hoje pode não ser recebido do mesmo modo como foi há 2, 3, há 10 anos, quem dirá 100, 200, 300 anos. Daí a dificuldade de a gente entender um texto mais antigo também, um texto mais, a gente chama de arcaico, né? Mas existe essa dificuldade, seja de vocabulário, de emprego, de tudo isso. E nós interpretamos o mundo que nos cerca, e a gente interpreta a partir daquilo que a gente conhece, a partir daquilo que a gente tem um certo domínio, né? Então, é uma loucura, assim, se a gente for parar para pensar. Eu trouxe agora aqui a palavra estilos. O que tem a ver esse estilos? Enfim, vamos lá. Estilos, não sei se a gente for pegar a palavra estilos, existe. Vou dizer, é estilo, né? Do latim, estilos. É uma palavra que originou realmente muitas outras. E eu botei aqui, já de bastão a caneta.
né? A história, realmente, com H maiúsculo, ditando regras. Regras, ou, enfim, outras histórias, né? Estilos. Ele teve uma origem, a primeira forma, o que queria dizer, era um bastão. Estilos, no latim, é bastão. E esse bastão, tipo um cacetete, na verdade, que era usado para quê? Para bater, tá? Nos escravos. Sim. Então, por quê? Porque ele não era só um bastão, simplesmente, mas ele tinha uma ponta, ele era um bastão pontiagudo, que era usado para marcar, tá? Realmente para castigar. Então, esse foi o começo de estilos. Mas eu já vou chegar lá, da onde a gente vai imaginar, mas é porque pontiagudo, não sei o quê. Não é por causa disso que significa caneta. Por exemplo, em francês, stylo, que vem desse estilo, significa caneta, né? Stylo. Vamos lá. Então, começou. Uma palavrinha só. Estilos começou sendo esse bastão, digamos, pontiagudo, usado para castigar os desobedientes, os servos, os escravos, enfim, ok? Então, daí. A palavra foi ganhando novas nuances. Se a gente for ver, tem o estileto, que é, inclusive, tem a dança, né, estileto, que dança de salto e tal, porque esse estileto vem do salto fininho, tá? Tudo relacionado aí. Então, dessa palavra, eu vou pegando, olha só, como o nosso vocabulário, como as línguas foram ganhando corpo, foram ganhando novas palavras. E teve também a influência da própria palavra estigma, que aí vem do grego, porque a gente tem que entender que nada é sozinho, né? Não tem essa coisa de solitário. Querendo ou não, as influências acabam acontecendo. E essa questão do estigma, o estig, no caso, estigma, que é do grego, tem a ver com como se fosse esse marcar, tá? Tem a ver com esse marcar. Então, o significado é que eles se misturaram, né? O estilos e estigma do grego também. Então, e assim foi indo. Foi lá, passou para o estileto, depois acabou vindo a próprio, se a gente for pensar, o estilo que a pessoa tem, que diz que tem um estilo X, um estilo Y, o estilo na arquitetura, um estilo dos escritores e tudo mais. Por quê? Num determinado momento, houve uma necessidade de expressar aquela palavra, que hoje a gente conhece por estilo. Eu não saberia dizer uma outra palavra que fosse, porque a gente já nasceu, a gente já conhece essa palavra sendo esse estilo como se fosse uma marca. Então, exatamente por ser a marca que se imprimia nos servos, nos escravos, né, para castigá-los, então acabou, a pessoa, ela imprime uma marca, então quer dizer que tem um estilo, arquitetura com estilo, ou seja, que tem uma marca, e tudo isso, o estilo de escrever, que tem a marca de escrever, um escritor, o poeta, o cantor, tudo isso, uma banda que tem um estilo, porque imprime uma determinada marca. Olha só, marca, e não é necessariamente aqui uma marca física, gente. Aqui a gente está falando de uma marca que é o estilo, né? Mas é uma coisa de identidade. Então, olha só como é que essa coisa louca de uma palavrinha, né, que tinha um uso, uma aplicação em um determinado período, em determinado momento, ela foi ganhando essa nova roupagem. E aí, a partir disso, e ano vai, ano vem, a gente não está falando de 2, 3 décadas, a gente está falando aqui de séculos e séculos, né? Então, é realmente ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E aí nós temos também, até chegar ao estilos ser uma caneta, representar a caneta, por quê? Não tem a ver com o estilo de ser a marca nesse sentido, não. Tornou-se caneta, tá? E eu não vou falar agora que caneta, ou em português, o porquê que a nossa caneta é a caneta, tá? É um cano. Na verdade, caneta tem a ver que é cano, vem de cano,
tá? Uma caneta que tem um tubinho, então tem esse sentido. Não sei se se vocês já pararam para pensar, o que é uma caneta? Por que é caneta? Porque caneta, que é um de tubo, na verdade, arredondado, tem isso, é uma caneta. Não deixa de ser, se a gente for pensar, é simplesmente uma outra forma de estar falando a respeito do bastão, que era pontiagudo, né? Usado para imprimir a marca, para marcar os servos dos escravos. Tudo tem relação, absolutamente tudo, de um modo ou de outro. Mas vamos lá, porque eu quero aqui falar por que em algumas línguas, assim como o francês, stylo, ele significa caneta, porque essa caneta era utilizada, foi em determinado momento, quando começaram, né, enfim, teve a parte, eu digo, a escrever, a encravar na cera e tudo mais, então, a talhar, né, a marcar, isso usado pelos pintores, por artistas plásticos e tudo mais. Então, se começou a cravar na cera, se escrevia na cera, se marcava na cera. E aquilo foi se tornando, inclusive, um estilo artístico, que o próprio Raffaello Sanzio, que é um renascentista italiano, ele utilizava. Se tornou, inclusive, uma técnica artística, tá? Daí, então, seja com o estilo que o Raffaello tinha, ou com estilo que ele usava, porque ele usava estilo. Então, aquela caneta, aquele material, aquele instrumento, aquela ferramenta. E daí, então, como era usado para marcar o papel, né, primeiro na cera, depois, enfim, nas diversas superfícies, até chegar, então, a palavra caneta. Eu uso a caneta para escrever, estilo, né, então, daí. Então, olha só que coisa que uma palavrinha lá pode ter tantos, tudo em torno da questão, se a gente for pensar bem, a partir da marca, né, a partir da marca que a gente deixa, tudo a partir da marca, então, exatamente isso, ok? Então, essa é uma palavra. Uma outra que eu anotei, eu não coloquei no slide, mas eu anotei aqui, é a própria origem, se a gente for pensar, como as palavras dizem, como as palavras têm força, o que elas podem representar, o que por trás de uma palavrinha pode existir. Às vezes naquela aula de português ou na aula de literatura que a gente não dá tanta importância, mas inclusive a gente prestar um pouquinho mais atenção na etimologia das palavras, nos abre a mente e nos facilita, inclusive, no aprendizado de outras línguas. Tá? Não estou falando aqui que é para aprender latim, gente, ou para aprender grego, vai aprender se quiser, né? Mas o que eu digo é para entender um pouquinho, né? Passar a prestar mais atenção no que a gente fala, porque a gente, se a gente parar para refletir, muitas coisas que nós falamos imprimem, vamos usar aqui o imprimem, né? Imprimem um sentido que nem sempre é o que a gente quer dizer. Então, às vezes, tomar um cuidado, assim, é bastante importante. A palavra Júpiter, eu estava aqui só buscando alguns exemplos, assim, mais, talvez, assim, mais não digo do dia a dia, né, mas palavras mais comuns e tal. Júpiter, né, a gente tem o planeta Júpiter, mas Júpiter na mitologia tem um sentido, tem um significado. E por que o Júpiter se chama Júpiter? Júpiter, se a gente pegar a palavra Júpiter, tem a junção de dois grupos semânticos. Ju, que vem, na verdade, de dies, que vem dies Peter, dies Peter. Dies, no latim, que inclusive, já vou falar do Júpiter, mas pegamos a palavra hoje. O que significa hoje? Hoje é hoje. Ok, Carla, hoje é hoje. Mas a palavra hoje tem a junção de o, que no latim é o que quer dizer, é quando eu apresento alguma coisa. Aqui está. Então, é ok, ou ik, que quer dizer este, mais dia, que é o dia. Então, quer dizer neste dia. Então, esse dia, que é do dias, lá do Júpiter, o Júpiter que nós conhecemos hoje, ele teve origem de dies Peter. Dias, de dia, e Peter é pai, o pai do dia. Então, Júpiter significa o pai do dia. Tá? E se a gente for pegar, daí que vem o dia, que é o próprio, a palavra jornal, que também vem de jornal, que existe essa mistura de dia, tá?
o jornalismo, tudo isso que tem a ver com o quê? A notícia atual, a notícia do dia. No italiano é giorno, no francês é jour, né? Algumas línguas, como o espanhol e o português, pegaram dia, ou dia, como nós falamos, né? E, enfim, tudo isso, na verdade, remete à palavra dia. Então, é uma loucura que a gente consegue encaixar um traço semântico, um grupo semântico, que é do dia, em várias palavras, e entender um pouquinho do que representam. E só para só para fechar essa questão do dia, que dies Peter, o pai do dia, como Júpiter, dies é a mesma coisa que Zeus, no grego, certo? Então, Zeus significa também dia. Então, a sua relação do latim com o grego. Claro, gente, também anotei aqui que a gente não pode fazer essa associação, tá, de comparação entre as línguas. Por exemplo, vou pegar o Fred, nome no inglês, Fred, no italiano é Fredo, frio no português, então Fred quer dizer que ele é gelado. Não, tá? Não necessariamente, eu não sei o que significa o Fred, gente, eu não fui atrás, tá? Mas, assim, é só para a gente entender como as palavras, elas podem estar associadas. O que a gente diz, por que a gente diz o que diz? E por que a gente diz, como a gente diz naquele momento, tá? Tem toda uma relação. Seguindo, ainda só do Umberto Eco, Umberto Eco, como eu falei, nesse italiano que fez de tudo, gente, ele já falecido, mas ele escreveu, compôs, fez, nossa. Fomos chantageados durante anos pela notícia de que os esquimós, para quem não sabia, os esquimós têm diversos nomes para identificar, segundo o estado físico, aquilo que a gente chama de neve. Mas é que ele diz que se foi concluído, né, que os esquimós não são, de fato, prisioneiros da língua, porque eles têm a neve, dependendo, a neve assim, a neve assado, ou enfim, né, como que há diversas palavras para uma palavra só que a gente tem. Não, eles entendem aquilo, se a gente quer dizer que é neve, independente do que as 1000 palavras que eles têm, eles vão entender, por exemplo. O fato de um francês usar a mesma palavra, glace, para indicar seja o gelo, seja o sorvete, não leva a colocar cubos de sorvete no próprio whisky, por exemplo, na bebida, né? No máximo, ele esclarecerá que pretende usar glaçon, mas justamente porque glace, naquele caso, ele quer dividido em cubinhos ou pedaços de igual volume. Então, não dá para a gente ficar, então, vou ficar restrito, agora eu não vou ter que tomar cuidado com tudo que eu digo, porque eu vou ter que pegar ipsis literis, ou seja, tenho que entender tintim por tintim o que eu estou falando. Também a gente não pode ficar com essa noia, né? O que eu tô querendo só mostrar um pouquinho é o quão interessante a nossa língua pode ser, que a gente às vezes desvaloriza tanto, né? E as aulas, inclusive, nas aulas de literatura, de gramática, como a gente pode enriquecer também, nos enriquecermos culturalmente, lendo, pegando as expressões, entendendo por que se fala assim, daquele jeito, né? Que tudo tem uma história realmente. E aqui eu tinha colocado, mas aí seria muito, aí eu botei só mesmo como vai que, né, não dá para, enfim, faltasse tempo, não teria muita, enfim, muita coisa. Ó, entendendo os idiomas, então, é uma coisa que eu, Carla, defendo, a interconexão entre as línguas, existem estudos, né, as línguas são interconectadas, tudo é interconectado, né, mas aqui o foco, como eu estou falando de línguas, né, principalmente as línguas neolatinas, são as línguas originárias do latim. Se a gente fala uma, acaba sendo mais fácil, querendo ou não, a gente entender uma outra. Existem semelhanças, existem diferenças, a gente tem que entender como é o funcionamento, como é esse sistema, como funciona o sistema de cada idioma, de cada língua. Acaba facilitando a vida, né? E essa aplicação de entender as palavras, ela se aplica também para os sobrenomes, que é algo que algo que eu estudo, eu particularmente, depois até eu deixo ali eu deixo o contato aqui também, se alguém tiver interesse, porque todos os sobrenomes, os nossos nomes, dizem algo, né, uma casta, ou uma característica física, alguma coisa em determinado momento da história, o grupo, o nosso clã, porque na verdade os sobrenomes vêm disso, de um clã ao qual a gente pertencia. Todos nós fizemos parte, a gente faz parte de um clã, a família é como se fosse um clã, tá? E em algum determinado momento da história, porque não existiam os sobrenomes, mas os sobrenomes foram criados depois, em algum momento da história, houve a necessidade de diferenciar. Eu sou deste clã, você é daquele clã, ele é daquele clã.
né, o fulano daquele clã. Então, e aí tinha necessidade de fazer como a gente vai diferenciar o João, 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 Maria, 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 né, em determinado momento. Ah, então essa aqui é Maria do cabelo vermelho, da família do cabelo vermelho, o João, que mora perto do rio, o fulano, que não sei o quê, então tudo tem alguma explicação, tá certo? Depois, se vocês, caso tenham, né, tiverem interesse, alguém quiser entender um pouquinho mais, eu tenho materiais também, e acabo, eu falo, divulgo bastante a respeito disso, dos nomes, a origem dos sobrenomes, que muita gente tem interesse em entender, né, como funcionam. Aqui eu peguei alguns exemplos do próprio italiano, né, que aqui a questão das características físicas, ou sobrenomes, por exemplo, Conte, um sobrenome que é um conde, marquese, porque era um marquês, não necessariamente que todo mundo era marquês, teve algum marquês em alguma parte lá fora, lá atrás, né. Papa, cardinale, vescovi, papa, um cardeal, um bispo, né, vescovo em italiano é bispo, e tudo mais. Então, tem relação com a história de cada pessoa, de cada um. Agradeço. Eu só queria finalizar com um trecho que eu retirei de um dos autores com os quais eu estudo, que é o Gardini. Ele é um latinista da Universidade de Oxford, e ele diz que conhecer o latim, ou ao menos intuir as suas propriedades, exatamente assim como conhecer alguns aspectos do mundo, como a música, a arte, a ciência, ou um espetáculo natural, né, que isso possa realmente adicionar o respiro aos nossos dias. Então, conhecer um pouquinho das palavras, a origem que elas podem trazer e que elas podem, né, que nos circundam, enfim, acaba, de repente, dando um pouquinho de poesia para a nossa vida, para os nossos dias. Seria isso, gente. Obrigada. E vamos nessa. Obrigada, Antônia, tá? Obrigada pelo convite aí. Eu te agradeço, Carla. Gostei muito. Eu espero que os nossos participantes tenham gostado. Agora eu vou abrir para comentários e perguntas. Alguém gostaria de falar? Comentar ou perguntar? Enquanto eles não perguntam, né, eu vou fazer uma. Eu queria que você... Pode continuar, Antônio. Pode falar. Eu achei muito interessante introduzir essa língua até então adormecida na aula, né? Porque, querendo ou não, é uma forma de adquirir conhecimento. É isso mesmo, Ana Luísa. Obrigada, foi muito legal. Eu que agradeço. É isso que é importante. Às vezes a gente não se dá conta, a gente pensa que é tudo... Eu sei que é uma frase do Cortella, né, que ele fala, né, do antigo e do... É o velho e o antigo, né? O que é o velho e o que é antigo? A gente tem uma mania de confundir muito essas questões. O antigo, ele tem que nos servir de base para o que a gente tem hoje. Então, a gente tem que entender, tem que valorizar um pouquinho, né? E as palavras como elas são hoje, a gente não pode querer falar igual 500 anos atrás, mas entender por que 500 anos atrás era assim, por que a gente fala assim hoje. Ajuda bastante, inclusive, para aprender qualquer outro idioma, gente. Ajuda bastante mesmo. Alguém, gente? Comentário? Olá, bom dia. Eu queria parabenizar também pela palestra, bastante interessante. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da origem das palavras e dos idiomas, eu achei interessante, que até no início da palestra, quando foi falando, né, da semelhança, eu nunca tinha tido contato com italiano, nem nada, mas aí eu comecei a ler há pouco tempo aquele livro Comer, Rezar e Amar. E tem uma parte dele que se passa na Itália, né? Aí, quando começaram a aparecer algumas palavras em italiano, eu percebi a semelhança também com outras línguas, com inglês ou com espanhol. E aí, demais. Eu achei interessante, porque acaba ajudando também a aprender, né, o idioma novo. Então, era isso, assim, bem interessante mesmo. Obrigada, Maressa. Esse livro, Comer, Rezar e Amar, ele se passa na Toscana, né? E só para a gente ter uma ideia como é louco esse negócio, a Toscana, a região da Toscana na Itália,
Tuscany, né, no inglês, enfim, mas vem de etrusco, porque era a região onde os etruscos chegaram e dominaram. Então, mudou, foi do Etruscan, Tuscany, Toscana, enfim, né? Ficou isso. Então, olha só a relação que tem uma região, o nome dela por conta da colonização do povo, a gente às vezes esquece, não sabe. Esquece não, a gente não sabe, a gente não busca, né? E como pode ajudar realmente a entender muitas outras questões. Eu queria até perguntar mais uma coisa, né, que eu vi no livro, achei interessante. Ele passa uma parte na Toscana, né, tem algumas cidades, Roma, e daí ela explora mais algumas outras, Nápoles e tal. E também retrata muito a cultura da própria Itália, né? Sim. E de cada cidade, como cada cidade se apresenta culturalmente, até mesmo na forma de falar. Aí ela falando da origem do próprio idioma, do italiano, ela colocou que meio que haviam em cada região da Itália um tipo de italiano, como se fosse, e a partir da arte, meio que decidiram que precisava unificar esse idioma. Eu achei interessante, eu não lembro se foi a partir daquela obra O Inferno de Dante, mas eu não tenho certeza se foi dessa. Mas foi a Divina Comédia. Pronto, a Divina Comédia, isso. Foi a partir de uma obra que usava um italiano muito bonito que a língua surgiu, que decidiram que essa unificada. Achei riquíssimo, assim. Deixa eu fazer uma propaganda só, mas é propaganda. É que semana que vem, eu faço toda sexta, eu faço uma aula de italiano no YouTube, e semana que vem, Marissa, eu vou falar exatamente sobre isso. Sobre... Toda sexta-feira à noite, essa mulher maravilhosa faz lives e momentos de aulas, assim, gratuitamente. Impressionada como é que a pessoa tem tanto ânimo. Momento, assim, difícil que a gente vive. Então, arte, né? A arte salvando. Porque a gente vê pessoas tão altruístas, com tanta vontade de continuar com ações legais num momento como esse. Então, fala um pouco do seu também. É o Bem Sexta que vem às 7 da noite, eu vou falar sobre isso, Marissa, sobre a origem da língua italiana. Então, é Carla Ribeiro, só procura Carla Ribeiro com K, já eu acho que acha. Ótimo, já vou salvar aqui. Tá bom, obrigada. Eu também nunca tinha tido contato com a língua, nem conhecer sobre a Itália, até recentemente, quando eu li um livro na escola que o nome é A Menina que Fez a América, conta a história dela numa vila, que o nome é Saracena, na Itália. É muito interessante ver como ela descreve o ambiente, as estações, e como é o cotidiano das pessoas que vivem lá. É isso mesmo, é no sul da Itália, se eu não me engano. É muito bacana. E é como a gente vai realmente ligando tudo, tá? É como o Foucault, que eu sei que parece tão, estudar Foucault é muito difícil, é difícil pra caramba, mas assim, ó, a base dele, tudo tá interligado, tudo, a gente tem uma explicação para as coisas, nada assim é por acaso, né? De repente uma outra coisa fica assim meio solta, tá uma ponta, mas acontece, né? Mas a gente, tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, as relações que a gente tem, estão interconectadas realmente. E as palavras ajudam a gente a entender muita coisa, ou quase tudo. Valeu, Claudemir. Mais alguém, gente? Só para finalizar, vou perguntar aqui sobre... Você falou das palavras, as palavras me lembram a ideologia, né? Toda palavra tem uma ideologia por trás. A gente está vivendo um momento em que uma situação caótica estão tentando levar sempre para o lado político e não para o lado social, né, coletivo. A gente tem um momento também do curso de letras, que é um curso que traz essa perspectiva, o estudo das palavras, o curso de letras que está sendo, aos poucos, precarizado, abandonado, né? O foco está sendo as tecnologias, no momento agora. Então, eu quero saber, na sua visão, se após essa pandemia, a sua visão é otimista ou pessimista em relação ao curso de letras. E as né? Porque tem o pessoal que faz a música, o pessoal que faz o cinema, o pessoal que estuda teatro. Como é que você vê essa coisa, tanto do professor que trabalha com essas áreas, quanto as áreas em si, né? Que às vezes a pessoa mas a pessoa trabalha, né, naquela área específica,
Então, eu queria que você me dissesse a sua perspectiva. Então, eu acho, eu fico no achismo, claro, né, mas eu acredito, eu acho e acredito, olha só o poder da palavra, gente, que eu acho, pode ser esse acho que eu tô achando, porque foi acaso, né, ou acredito, que eu tô colocando mais fé, né, então, vamos dizer que sim, que eu acredito, então, vamos botar mais força, mais fé. Eu acredito que a gente vai ter uma tendência a buscar mais essa questão do humano, dessa marca pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês, até ontem eu estava lendo, e para dar uma refrescada para hoje de manhã, e eu, assim, até eu li algumas vezes, está em italiano, porque é um livro em italiano, não tem em português, quem sabe surge uma tradução aí, que eu já tô com as ideias, mas eu achei tão bonito que esse latinista, né, de onde eu tirei, ele trouxe a mensagem de que, assim, hoje a gente tem, por que a gente tem que estar em tanto alarme com o digital, né, e até mesmo escrever à mão, porque a questão da marca pessoal, né, a gente precisa, o computador é importante, a gente não pode ter medo da tecnologia, não, a gente tem que fazer uso da tecnologia, fazer com que ela facilite a vida, óbvio isso, né, se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui podendo conversar, trocar alguma ideia, né, num sábado de manhã, por exemplo. Mas até mesmo ele fala da questão do escrever, da escrita à mão, e isso eu vou relacionar realmente, porque tem tudo a ver com a questão das letras. E, inclusive, essa marca, o imprimir, existe uma necessidade. Eu acho que a gente busca a nossa, apesar de muito Ctrl-C, Ctrl-V que a gente vê hoje em dia, seja em perfil, e de blogueiro, e disso, de aquilo, porque tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, pouca gente sendo autêntico, né? Quando a gente faz uso do pensamento, quando a gente para refletir um pouquinho mais, a gente acaba imprimindo o nosso eu, que é o que as tecnologias, eu vou dizer aqui, ele fala mesmo em teclado, o teclado do computador, acabou tirando da gente um pouco isso, porque, vamos lá, vamos supor que a Maressa que escreva alguma coisa, ela escreva um texto maravilhoso, uma tese, aqui no Word, mas eu posso dizer, será que foi ela mesma que escreveu? Ou será que não foi alguém que pressionou o teclado, alguém, uma outra pessoa? Agora, se fosse escrito à mão, a identidade dela estaria ali, né? Teria aquela impressão, aquela marca pessoal. E eu acho que a gente está agora vivendo num momento, assim, que a gente está fazendo uso de tudo quanto é tipo de tecnologia, a gente está se descobrindo e descobrindo também alternativas, ferramentas e tudo mais, para que a gente possa, na verdade, deixar a nossa marca, a nossa identidade, né, aquela marca pessoal. Então, eu acredito, sim, que depois dessa coisarada toda, dessa loucurada toda, a gente vai encontrar um modo de associar a tecnologia com a nossa marca pessoal. E as letras, o curso de letras e tudo mais, a gente vê um interesse, né, um interesse das pessoas, da sociedade, quantos vloggers e booktubers se conhecem que existem. Na verdade, tem por detrás aquela vontade, aquele desejo de imprimir uma marca, né, de deixar a marca nas letras, nas reflexões, no pensamento e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai vai trilhar um caminho, não digo que não vai ser fácil, mas eu acredito que sim, a gente tem aquele depois da tempestade vem a bonança, né, mais ou menos isso, porque é necessário, a gente precisa bagunçar, eu acho que é uma questão até da humanidade, se a gente perceber, assim, ao longo da história, tem aquela bagunça toda, para depois, opa, calma, agora vamos ajustar as coisas, vamos ver vamos colocar tintim por tintim e ver o que precisa ser reajustado. Então, eu acredito nisso.